Hoje nós iniciamos a primeira festa literária da Caatinga a partir da cidade de Irecê. Serão 10 dias de muita programação, uma programação artística com espetáculos, intervenções poéticas, recitais e uma série de encontros que nós chamamos Um Dedo de Prosa, onde haverão encontros entre poetas, escritores, editores e também palestras com alguns professores sobre temas pertinentes à nossa realidade literária e também sobre o mercado editorial brasileiro. A nossa festa literária tem um grande homenageado, que é o escritor baiano Antônio Torres, que completou ano passado 80 anos com uma trajetória magistral de romances importantíssimos da língua portuguesa. Antônio Torres é o típico sertanejo que foi para fora da Bahia e que construiu uma obra que é dialógica, que faz uma relação entre a sua realidade da infância, do sertão baiano e também a urbanidade. O escritor navega com maestria entre as sertanias e as urbanidades, com uma obra com grandes romances traduzidos para vários idiomas em vários países. O escritor Antônio Torres é imortal da Academia Brasileira de Letras e detentor do Prêmio Machado de Assis da própria Academia pelo conjunto de sua obra, além de ganhador do Prêmio Jabuti de Ficção em 2007 pelo melhor romance. Antônio Torres publicou 17 livros, dentre Um Cão Uivando para a Lua, Os Homens dos Pés Redondos, Essa Terra, Carta ao Bispo, Balada da Infância Perdida, Um Táxi para Viena da Áustria, O Cachorro e o Lobo, Meu Querido Canibal, dentre muitos outros. Seus livros estão traduzidos em diversos idiomas e espalhados por mais de 20 países em todo o mundo, como Argentina, Alemanha, Bulgária, Croácia, Cuba, França, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha, Holanda, Paquistão, Vietnã, Israel e Romênia. Antônio Torres é o nosso grande homenageado da Festa Literária da Caatinga. E agora, um bate-papo sobre a vida e a obra de Antônio Torres. Bem, é um prazer essa noite receber o nosso homenageado, o escritor Antônio Torres. Vocês já viram aí uma prévia, uma apresentação. Então, assim, é um prazer, uma honra e uma satisfação ter você aqui conosco, Antônio, nessa nossa primeira festa literária da Caatinga, a partir da cidade de Irecê. Boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer imensamente a você e aos organizadores todos envolvidos com essa festa literária de Irecê. Dizer que ainda não fui ao Irecê, mas que eu conheço Irecê do Irecê desde quando era menino, lá no sertão onde eu nasci, que é Sátiro Dias, que era um distrito de Inhambupe. Na verdade, tudo era muito perto de Salvador, 200 quilômetros de Salvador, mas naquele tempo parecia muito longe, porque não havia estrada, não havia comunicação. Mas lá se falava de Irecê, eu ouvia meu pai falar de Irecê como a terra do feijão. E feijão era uma coisa que meu pai gostava muito, porque ele plantava feijão, né? Plantava feijão preto, feijão mulatinho, feijão pisa, não sei se ainda existe feijão pisa na Bahia, que é uma espécie de feijão manteiga. Feijão de corda se plantava muito. Então, Irecê, por ser a terra do feijão, era muito benquista lá no sertão onde eu morava, porque também se plantava muito feijão.
se vivia do feijão, do milho e da mandioca. Era dessa mandioca, aipim, batata doce, era dessas coisas que vivíamos. Portanto, Irecê, é uma alegria muito grande, aos 80 anos, estar falando com você. Muito obrigado pela homenagem, pelo espaço, pela divulgação que está dando à obra e à figura deste velho escriba baiano. Que maravilha, maravilha. É um prazer todo nosso. Eu queria começar a conversar com você sobre o mercado editorial brasileiro, né? Como você vê esse momento? Tem surgido muitos escritores, inclusive aqui também na Bahia. Então, como você avalia esse momento do nosso mercado editorial, desde o ponto de vista das editoras como dos novos escritores? Olha, Paulo, a coisa está surpreendente, porque esperava-se uma quebradeira geral no mercado editorial, porque no início da pandemia ficou todo mundo apavorado e as livrarias começaram a fechar, fecharam muitas livrarias e as editoras começaram a se encolher em relação a lançamentos. Eu mesmo estava com um romance para sair em agosto do ano passado, na comemoração dos meus 80 anos. A editora que me publica, que é a Record, que é uma das maiores do país, estava muito animada para esse. É o meu primeiro romance, 15 anos depois do Pelo Fundo da Agulha, com o qual fechei a trilogia iniciada com Essa Terra e continuada com O Cachorro e o Lobo. Então havia todo um clima, convites para muitas festas literárias, grandes festas literárias nacionais, tudo presencial. E a editora ficou com medo, porque achava que eu sou um autor muito solicitado, com muito boa imprensa, mas que me movia muito presencialmente. Então, ela ficou com receio e me propôs adiar o lançamento, com o que eu concordei plenamente. E aconteceu uma coisa curiosa. Faz pouco tempo, eu recebo um e-mail comunicando que o romance foi reprogramado e outro, que é o da vida a renda pela internet. E uma matéria, saiu até da Globo News, uma matéria fantástica, mostrando o aumento, o grande aumento na venda de livros nesse período, em comparação com março do ano passado. Quer dizer, foi um aumento muito grande. Isso é surpreendente. Agora, evidentemente que nesse período, enquanto se esperava o pior, se esperava realmente um apocalipse no mercado editorial, muita coisa foi deixada de ser explicada por prevenção e as editoras já estavam com muitos contratos assinados. O que houve no momento em que houve um freio, que ela botou o pé no freio, eu vinha botando o pé no freio desde o governo Dilma, com a crise. Houve uma crise econômica muito grande que atingiu muito fortemente o mercado editorial. E, paradoxalmente, esse mercado está começando a reagir agora na pandemia. Isso é um fato novo e estranho. Então, muitos autores novos e velhos deixaram de ser publicados nesse período. E os que foram publicados, alguns se deram muito bem. Um caso típico é do baiano Itamar Vieira Júnior, com o romance
Torturado, que é o livro da vez, é o grande best-seller do nacional do momento, na primeira lista, há semanas dos livros mais vendidos, o único brasileiro na lista, a liderar a lista, né, que é um fenômeno espantoso. Aí temos que se levar em conta o seguinte, há casos e casos. O caso do Itamar me soa assim, foi um jovem autor que apareceu no momento certo, com o livro certo. Quer dizer, o livro dele é um livro que se insere nas agendas inclusivas contemporâneas, além de ser um livro muito bem escrito, ser um livro de alta qualidade literária, o que está compensando. Porque esse novo fenômeno de vendas também traz um outro fenômeno. Eu li outro dia algo a esse respeito. Uma procura maior por ficção, brasileira ou não. E um novo olhar para a literatura brasileira. Eu tenho percebido esse novo olhar a partir da minha participação em lives de tudo quanto é canto, no Brasil e no exterior. Ainda sábado eu participei de uma live em Portugal, que levou 2h30, de uma revista chamada Incomunidade, que está fazendo o lançamento da sua 100ª edição. E como eu tenho colaborado lá e tal, eles fizeram essa live, tinha muito escritor brasileiro participando. Então, já participei de lives da Universidade do Mato Grosso, com a USP, da Universidade do Chile, da UNEB, da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Academia de Letras da Bahia, várias, enfim, da União Brasileira de Escritores, a UBE de São Paulo, do Canal 247 de São Paulo, e deu uma audiência fantástica, coisa assim de 100.000 pessoas assistindo, é um negócio, para um escritor isso é um número muito alto nessa vida online que a gente está levando. E a Universidade do Chile, eu acho que vai fazer, que deu 2.000, uma presença de 2.000 pessoas, que foi um número muito elevado, e de um instituto francês, franco-brasileiro, em Paris, que também, de cara, passou dos 1.000, deu 1.200 pessoas. Isso mostra, e eu comecei a descobrir nessa pandemia, nesse novo normal, uma outra realidade que eu desconhecia, a realidade do leitor. O leitor começou a me chegar através desses canais. Não é? E fiquei, eu digo, que compensação para esse tempo sombrio que a gente está vivendo, porque é um tempo muito duro, muito difícil. Sim. Né? Esse isolamento, esse confinamento, trabalha-se muito nisso, mas sem o contato com as pessoas, isso é uma coisa que faz falta. A troca de ideias pessoais, as reuniões da Academia Brasileira de Letras, os ciclos. Agora os ciclos são todos virtuais, eu tenho que coordenar algum deles, mas lá que era a coisa com o público presente, você tem público, mas não é aquele público que você sente no olho, sente a reação física na hora disso. Né? É uma outra realidade. Mas, enfim, a coisa está de meter medo nos vários aspectos, isso não é novidade para ninguém, isso não estamos entre uma pandemia e o pandemônio, quer dizer, há um pandemônio político, há uma coisa muito complicada, muito difícil. Né? O nosso destino já podia ser menos árduo, menos grave, se houvesse uma política mais voltada para soluções, para prevenções, né? Para uma articulação melhor entre o governo federal, estadual, municipal, essa coisa toda que a gente sabe, não é novidade nenhuma, está aí, não se trata de fazer proselitismo, nem querer fazer política partidária, nem nada. É uma realidade que está aí, na nossa cara. Não vê quem não quer. Né, sabe? Não vê quem não quer. A realidade é essa.
Mas então, eu acho o seguinte, não está fácil, por exemplo, para as editoras fazer programação de novos títulos. Outro dia eu escrevi para uma editora, minha querida amiga, da Civilização Brasileira, por causa de um livro de ensaio sobre a Inconfidência Mineira, que uma amiga minha traduziu, de um escritor francês, que me parece muito bom, o livro. Eu escrevi, achei que tinha a cara da Civilização Brasileira, porque a Civilização Brasileira não publica ficção, publica coisas nessa área de estudos, ensaios, etc. E ela mandou dizer que, como a programação tinha sido parada durante um certo tempo, estava com um acúmulo muito grande de coisas para pôr na rua e que não estava aceitando novos livros, né? Aí eu vi qual é o problema. Por isso aí, eu acho que se reflete nas outras também, porque todas passaram pelo mesmo processo. Teve a sorte de ser programado antes e está saindo aos poucos, pode se dar bem. Porque também a gente não tem que levar em conta que se existe um novo olhar para a literatura brasileira hoje, isso não quer dizer que esse olhar é para todo mundo. Há uma coisa difícil da gente saber a administração, né? A escolha é sempre do leitor. Como é que o leitor chega a nós? A gente nunca sabe direito como é que isso se processa. Eu tenho um amigo que é até aqui de Petrópolis, que mora no Rio, que foi diplomata, o Chico Azevedo, Francisco Azevedo, escreveu um livro publicado pela Record, a mesma editora que eu publico, chamado Arroz de Parma, que é um best-seller disparado. Vende muito. E esse livro não tem uma linha nos jornais. É uma coisa impressionante. Não teve uma crítica, nem contra nem a favor. Ele publicou outros e outros e outros, e é o mesmo caso. Ninguém tomou conhecimento na mídia, e, no entanto, o cara vende barbaridades. Quer dizer, são duas coisas em paralelo. Aquilo que funciona através da mídia, aquilo que não precisa de mídia para funcionar, aquilo que o leitor descobre por si mesmo. É uma coisa fantástica. Enfim, são muitas variáveis dentro desse processo. A gente não pode se pegar a uma visão única do que seja esse mercado. Há alguns anos atrás, você participando de uma festa literária aqui na Bahia, você fez uma grande homenagem a duas de suas professoras, né? De quando você ainda era criança, que é a professora Serafina e a professora Teresa, e que seguramente elas tiveram um papel muito grande aí no seu amor pelas letras, pela literatura. Queria que você falasse sobre isso, né? E dessa importância dessa presença educadora feminina nas suas origens como escritor. Paulo Ato, eu não me canso de homenagear essas duas professoras. Elas foram de uma importância extraordinária na minha vida. Porque, imagine você, nascido no mundo agrário, longe de tudo, sem rádio e sem notícias das terras civilizadas, aquela história que a gente conhece bem do interior da Bahia nos anos 40. Né? Eu nasci exatamente em 1940. E aí chega uma professora e começa a fazer uma catequese junto às mães para que os pais deixassem os filhos estudar. Porque, compreensivelmente, o filho era para ajudar o pai no trabalho. Né? O filho, já em idade escolar, já começava, já estava na idade também de pegar no cabo da enxada, né? Quer dizer, de ajudar na roça.
Era uma luta isso, para conseguir convencer esses pais. Mas a professora foi muito insistente, andou, batalhou muito e conseguiu. E eu fui a uma escola mista de meninos e meninos, e minha mãe me preparou antes com o ABC. Um dia ela chegou da rua, nós morávamos lá, o nosso mundo era dividido assim, a roça e a rua. A rua era o povoado, que era um distrito de Inhambupe, chamado Sátiro Dias. Hoje é uma cidade, é um município próprio, mas a gente vivia isolado de tudo. E minha mãe conseguiu aquele objeto não identificado chamado ABC. E me apresenta essa grande novidade. Foi uma maravilha descobrir. Descobri o ABC, ou seja, o abecedário, descobri as letras. Descobri que as letras tinham nome, tinham forma, tinham nome, uma identidade própria. Aquilo foi um encantamento inacreditável. E a partir dali, eu me encantei com o meu próprio processo de alfabetização, que minha mãe ajudou muito, levando uma cartilha e tal. E quando ela me levou para a escola, eu já estava um pouquinho adiantado, o que a professora adorou. No primeiro ano mesmo, ela me pôs em cima de um palanque, no primeiro 7 de setembro da minha vida, vestido de azul e branco, com a fitinha verde e amarela no peito, uma bandeira do Brasil numa mão e Castro Alves na outra. Auriverde pendão na minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as divinas promessas da esperança. Agora, imagina aquele menino da roça, né? Tímido, medroso, tal, ali em cima daquele palanque, vendo aquele povaréu todo ali à frente. Eu tremia, achava que ia desmaiar ali, o poema na minha mão tremia, né? Assim, escrito aqui. Mas quando eu percebi, aquele povaréu todo estava muito emocionado, como alguns mesmo chegaram para mim para dizer, né? Como era bonito ver aquele menino ter a catilogência, que significa categoria com inteligência, né? De decorar todas aquelas palavras bonitas. Nunca me esqueço disso, né? E aí, meu amigo, se você me perguntasse o que é que eu queria ser quando crescesse, Castro era a resposta, né? E me encantei com a poesia dele. A professora fazia leitura em voz alta de todo dia. Sempre tinha um Olavo Bilac, um Gonçalves Dias, Não Chore, Meu Filho, Não Chore, um Olavo Bilac. Criança, não verás país nenhum como este, olha que céu, parará, parará. Isso foi uma oficina literária para mim, deu uma importância na minha formação enorme, né? Porque a escrita desceu pelos ouvidos, ela me chegou pelos ouvidos. Chegou redondissimamente, com ritmo, harmonia, melodia, chegou tudo, né? Um ano depois, chega outra professora para inaugurar a escola rural, professor Anísio Teixeira. E chega para a professora Serafina para dizer que ia buscar os alunos. A professora Serafina olhou para a sala e disse, leve os meninos. Aí seguimos aquela professora, tristes, né? Porque íamos deixar as meninas, né? Tristes. Mas quando chegou lá no prédio tinido de novo, 4 janelas, muito ensolarado, muito maior do que a outra escola, abriu aquela janela, botou uns livrinhos em cima da mesa, mandou a turma fazer a fila, e ela abriu o livro, era uma seleta escolar, era uma antologia de crônicas, contos, trechos de romance e poemas. Aí, para mim, caiu os verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia, na fronde da carnaúba,
que não deixa de ser um poema em prosa, o começo de Iracema, de José de Alencar. Aí completou. Sai de Castro Alves, Gonçalves Dias, Olavo Bilac, etc., etc. Para cair ali no Iracema, de José de Alencar, completou o circuito. Né? Pronto. Como eu tinha nascido no lugar onde nem rio havia, danei a sonhar com o mar. O que é que seria o mar? E o que seria uma jandaia e uma carnaúba? Né? Era outra fauna e a flora do Ceará, né? Que isso tudo se referia à terra natal de Zé de Alencar, e não a minha. Né? Foi um impacto muito grande essa leitura, e aí mostra a importância da leitura, como ela é o motor da imaginação. Né? Ela faz você avançar, ela alimenta o seu imaginário. Foi o que eu consegui nessa escola, nessas duas escolas. E a professora Teresa tinha um método que ampliava a oficina literária da professora Serafina. Porque a professora Teresa fazia a gente ler aquele texto em voz alta, o que era importantíssimo para você pegar o ritmo das palavras, o ritmo da frase. Depois ela mandava você copiar aquele texto que você leu, para ela corrigir e lhe mostrar os erros. Depois ela ditava aquele mesmo texto, você copiava, enquanto ela ditava, ela ia corrigir. Depois ela dava um exercício de carta, tinha um modelo inesquecível, Paulo. O motivo destas mal traçadas linhas é dar-te as minhas notícias e, ao mesmo tempo, receber as tuas. Bom, como tens passado? Interrogação. Bem, não és? Não é? Interrogação. Quer dizer, assim espero, ponto. Em Deus, ponto. Tem tudo aqui, é um parágrafo, que é uma aula de redação. Olha uma beleza de aula de redação. Com todo um ritmo de prosa, com todo digamos, um manual assim, de pontuação, tudo fantástico. E a partir daí ela exigia que você fosse em frente, que aí também ela fez o trabalho dela, agora você fizesse o seu. Depois ela passava o que chamava de composição escolar. Ela dava um tema e você tinha que escrever. Um dia ela deu o seguinte tema, um dia de chuva. Foi aí que ela me fez um romancista, porque eu nasci num lugar chegado a longas estiagens. Então, escrever sobre a chuva exigia imaginação. Pronto, foi aí, daí muito cedo, os rapazes do lugar começavam a me procurar para escrever as cartas deles para as namoradas, e as namoradas me procuravam para ler para elas a carta e escrever a resposta. As mulheres dos migrantes que iam para o sul da Bahia, para a região do Cacau, segunda-feira na agencinha do Correio, para esperar a carta dos maridos. Quando chegava uma, iam me procurar para ler as cartas para ela. Depois elas ditavam a resposta que eu escrevia para elas. Eu sei que nisso aí eu já passei a virar um escriba remunerado, porque me pagavam tantos rapazes, os rapazes apaixonados no lugar com seus pedidos para eu escrever as cartas, como as mulheres dos migrantes, pagavam tudo na feira ali mesmo, me levavam naquelas barracas da feira e me enchiam de pão de ló, de arroz doce, rosário de uricuri, manauê, não sei se você sabe o que é manauê, Não. que era gostoso a beça. Desconheço. Era um bolo que era vendido na feira, embrulhado numa folha de banana, de bananeira. Sim, sim. Era gostoso demais, era assim,
muito gostoso. Eu sei, eu nem me lembro de que era, mas Acho que é era de muito Carimã, gostoso. não? Eu acho que é de Carimã. Eu acho que é de uma Não lembro raiz. que era. Eu acho que é de uma raiz. Inclusive, Já comi, sim. Não sabia o nome. então foi esse o começo. Aí daí fui para Lagoinhas para o ginásio e pronto. Aí caí no outro mundo. A Lagoinhas naquele tempo era uma cidade bonita, era fantástica. O ginásio tinha uma estante no Grêmio Recreativo, Lítero Recreativo, Rui Barbosa. Logo, logo me fizeram fazer parte da direção do Grêmio. A gente fazia um jornal no ginásio, fazia um mural, toda semana a gente mudava aquele mural, sempre publicando brincadeiras e tal, um poeminha, uma croniqueta, era tudo exercício. Daí a pouco eu estava escrevendo no Jornal da Cidade, o Alagoinha Jornal, era mensal, do doutor Walter Robato, e ele me deixou escrever lá, e a partir disso foi que um cidadão de Alagoinhas gostou de uma coisa que eu escrevi e perguntou se eu não queria trabalhar no Jornal de Verdade. E ele me levou para o Jornal do Bahia, ele era amigo do dono do Jornal do Bahia, o João Falcão, dono da Joca. Costa. Não, João Falcão era o Já dono era o do jornal. Falcão, o dono. Sim, sim, sim. João Joca foi Falcão. depois, João Teixeira. Não, Joca era empregado do João Falcão. Sim, Né? O João Falcão era o dono, era o sim, patrão. sim, sim. O Joca era o chefe de reportagem do jornal. Sim, sim. Aí o João Falcão me levou para o Ariovaldo Matos, que era o chefe da redação, e o Ariovaldo me levou para o Joca. Aí sim. Sim, Aí isso. começou o meu treinamento. Catando milho, no lá que eu escrever, fiquei um ano lá. Passei por tudo, noticiário do caso do Porto, delegacia de polícia, noticiário de prefeitura, tudo. Apanhei muito, mas foi um curso intensivo de jornalismo, porque um ano depois fui para São Paulo, entrei num grande jornal, última hora, e pronto, fui embora. 2 anos depois mudei para a publicidade, depois mudei de São Paulo para Portugal, fui trabalhar em publicidade em Portugal. Lá conheci um grande poeta que era redator publicitário também, o Alexandre O'Neill. No primeiro dia, foi a minha grande sorte, e esse poeta se tornou meu tutor literário. Foi uma coisa assim. Ele valeu por um curso de letras, por um mestrado, doutorado, tudo junto. Foi uma coisa fantástica. Já tinha tido a graduação, eu tinha feito em Alagoinhas com um poeta de Feira de Santana, que chegou à cidade como juiz de direito da comarca de Alagoinhas. Doutor Eurico Alves Boaventura. Ele vinha de cidade em cidade e era um poeta modernista que se relacionava, escrevia, trocava correspondência com Manuel Bandeira e com Jorge de Lima. E você imagina ele de cidade em cidade do interior se correspondendo com... E naquele tempo, né, um tempo onde as comunicações eram muito precárias, Sim, sim. né? Se escrevia uma carta, levava um tempão para chegar. Né? E ele fez um poema para Manuel Bandeira fez um poema para ele, trocava com as... E ele fazia uns saraus na casa dele. Era uma casa modesta, um juiz de direito mas não ganhava fortuna, né, como hoje. Né? E era uma casa modesta. E a biblioteca dele era na sala de visitas. Né? E aí, que era ao mesmo tempo sala de jantar, era tudo. Né? Então, ele fazia uns saraus ali, reunia umas pessoas para ler poesia, para conversar sobre poesia, e nos introduziu ao modernismo brasileiro. Porque ele introduzia o modernismo, introduzia o Menor Del Pique, introduzia ao Drummond, a Jorge Lima, e por aí foi. Né? Fiquei devendo, porque até então estava naquela formação clássica que vinha do romancismo até o parnasianismo. O Eurico chegou dando uma chacoalhada na minha cabeça. Né?
inclusive mostrando os modernistas baianos. Tinha um do qual ele gostava muito, que era o Godofredo Filho, que era amigo dele. Sim. Então, foi essa escola que eu tive, e que tudo começa com aquelas professoras chamada Teresa, chamada Serafine e a outra chamada Teresa, e que um dia me salvaram a vida quando fui convidado para ser escritor visitante na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É um programa que a universidade tinha para uma aproximação de um criador literário com a academia. Era um convívio que você tinha de um ano dentro da academia, e você fazia oficinas literárias, você era convidado para dar aulas inaugurais, era convidado nas salas dos outros professores faziam eventos para você participar. E, no meu caso, quando eu entrei, eu comecei também a fazer eventos e chamar professores, chamar gente de fora, por exemplo, cinema e literatura, teatro e literatura, jornalismo e literatura. Fui por aí, até chegar a literatura e literatura. Literatura e literatura, eu levei Silviano Santiago e Carlos Heitor Coni, abri janela para novos escritores, que chamavam lá. Tal. Foi uma coisa muito movimentada. Tanto que era para eu ficar um ano, acabei ficando 6. Eles gostaram muito dessa dinâmica. Mas, para começar, tremi nas bases, tremi tanto ou mais quanto no dia que a professora Serafina me botou em cima de um palanque para recitar Castro Alves. Eu aceitei o convite e depois ela me disse, mas o que é que eu vou fazer na universidade se eu não tenho curso universitário? Quer dizer, é um ambiente que me é estranho. Eu não domino essa... Não sou dessa praia, né? Quer dizer, o que é que eu vou fazer lá? Aí, no caminho para o Maracanã, no metrô que me levava ao Maracanã, me veio o estalinho do Padre Vieira. As escolas que você teve na sua infância com leitura em voz alta. Não deu outra coisa, botei todo mundo para ler em voz alta e foi um sucesso. Bom, quer dizer, não precisa dizer nada, era para ficar um ano letivo, fiquei 6 anos. Então, Maravilha. Me mudaram para o campus do Maracanã, me mudaram para o campus da Faculdade de Formação de Professores, na UERJ de São Gonçalo, no interior do estado do Rio, que é a cidade mais populosa do interior do estado do Rio. Depois me mudaram para... Fiquei 3 anos lá, eles não queriam me deixar embora. Fiquei 3 anos, aí a UERJ me tirou de lá para inaugurar o projeto na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Um ano depois, a Faculdade de Formação de Professores me pediu de volta. Foi assim. E eu ficava indo, fazendo aulas inauguradas no Maracanã, levando gente também ao Maracanã. Foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência muito, muito forte, muito boa. Tudo tem a ver com a escola primária, num sertão da Bahia, num sertão sem rádio e sem notícias das terras civilizadas, esquecido nos confins do tempo, e que me deu a literatura que está aí, né, que corre mundo, como você viu naquelas capas que eu te mandei. Sim, 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 sim. Sim, maravilhosos. Eu queria, interessante como você fala de uma maneira tão vivaz do sertão, né? Esse sertão, que sertão foi esse que permaneceu, né? Em você, que permaneceu na sua obra de alguma maneira, além da trilogia, claro, né? Que começa com essa terra, mas que sertão é esse que permanece no escritor Antônio Torres agora aos 80 anos, depois de toda essa trajetória fantástica que você tem? É, é aquela história, né? O menino é o pai do homem. A infância marca muito a vida da gente, né? E eu acho
eu acho que eu tive uma boa infância. Aliás, quem me disse isso foi o Fernando Sabino. Vou lhe contar essa história do Fernando Sabino, porque acho que ajuda a te responder. Um domingo de manhã, eu estava em casa, toco o telefone, era o Fernando Sabino. A gente morava muito perto, eu morava em Copacabana, quase na fronteira de Ipanema, e ele morava em Ipanema, quase na fronteira de Copacabana. Então, era assim, 10 minutos da minha casa à casa dele a pé. Ele me telefona para dizer assim: Antônio, hoje eu acordei e aí passei a noite lendo um livro teu. Aí eu acordei querendo ligar, querendo falar dele para Mário de Andrade. Cheguei a olhar para o telefone para ligar para o Mário de Andrade. Até me cair a ficha que eu não podia mais ligar para o Mário de Andrade. Aí eu pensei, então vou ligar para o Rubem Braga. Mas também não dá para ligar para o Rubem Braga. Aí eu pensei, vou ligar para o Paulo Mendes Campos. Também não dá para mais para ligar para o Paulo Mendes Campos. Pensei, vou ligar para o Hélio Pellegrini. Também não dá para ligar mais para ele. Antônio, o jeito é ligar para você mesmo. Né? Aí ele começou a falar, estou aqui com o seu livro na mão. Era Meninos Eu Conto, que é um livro com 3 contos que refletem minhas memórias de infância. Porque todos os contos têm um menino como protagonista. Né? Que tem muito a ver comigo, mas também tem uma criação em cima disso. Né? Tem uma criação literária em cima disso. E o Fernando estava tão encantado com esse livro que ele disse assim, ele começou a analisar conto por conto e me surpreendeu, porque ele falava como um crítico literário. Eu não via isso no Fernando. Ele era um ficcionista, um grande ficcionista. Não esperava dele esse tipo de preparo, né? Analítico. E chegou a um ponto que ele disse assim, olha, você deve ter tido uma infância muito boa. Eu disse, por que, Fernandes? Porque só quem teve uma infância muito boa pode ter escrito um livro como esse Menino Já Conto. E aí eu parei para pensar, realmente, eu tive uma infância com muito espaço físico, né? Espaço da roça, com, criado com muito menino, muito primo, muita prima, muito tio, muita tia. Vivia muito na casa do meu avô, com aqueles meninos. Tinha muito menino, eu tenho um tio até mais novo do que eu. Fui muito curtido pelas professoras, que me deram muito espaço na escola. Né? O povo fazia romaria na casa do meu pai para dizer, dos meus pais, né? Para dizer, esse menino tem que estudar, esse menino tem que estudar, esse menino tem que estudar. Quer dizer, tudo isso me fez com que essa infância fosse realmente marcante. O escritor que eu sou, eu devo a isso, aquele povo, aquelas leituras da escola, aquele povo, aqueles rapazes que me pediam para fazer carta. Você começava a sentir que escrever tinha importância. Importância em vários níveis, né? Desde o nível sentimental ali a um outro mais denso, que era a coisa das mulheres, dos migrantes, a receber notícias dele longe, né? Meses e meses longe de casa. Né? Foi isso. Eu acho que esse sertão está em mim. Ele, de alguma maneira, Sátrio Dias, que se chamava Junco Eraminda, eu transformei num personagem. Né? Quer dizer,
é um cenário, mas é também o meu melhor personagem, junto. É isso aí, é o meu personagem. Eu carrego ele com ele. Agora, tem o variado também, né? Quer dizer, não estou só procurei não ser um sambista de uma nota só. Sim. Eu escrevi Balada da Infância Perdida, que tem o sertão no fundo, mas é um romance muito da cidade, muito Rio de Janeiro. Depois tem um Táxi para Vir na Áustria. Se eu tenho essa trilogia do ir e vir Norte-Nordeste com esse fundo sertanejo, que é o Essa Terra, o Cachorro-Lobo, pelo fundo da agulha, também tem uma tetralogia carioca, que é o centro das nossas atenções, um Táxi para Vir na Áustria, Meu Querido Canibal e o Nobre Sequestrador, que são, esses dois últimos são romances de fundo histórico. Um se passa no Rio de Janeiro do século XVI e o outro no Rio de Janeiro do século XVIII. Um pega o Brasil no tempo quando o Brasil era terra de índio, e tem um grande personagem por trás, aliás, dois, né? O Cunhambebe e o Emberê. Né? Cunhambebe, que era um grande guerreiro de Angra dos Reis, e Emberê do Rio de Janeiro. E tento pegar também muito dos mitos desse povo, das guerras, né? De todas as guerras, a Confederação dos Tamoios, que foi a organização de resistência à invasão dos portugueses, ao território deles, né? E depois o René de Guetrouin, que foi o corsário Luís XIV, que fez o primeiro sequestro do Rio de Janeiro, em 1711, o da própria cidade. Ele chegou com 18 navios, 700 canhões e quase 6.000 homens, e fez um arraso para levar o ouro que era embarcado no Rio de Janeiro para Portugal. Ele fez o Rio de refém durante praticamente 2 meses, à espera do pagamento do resgate para devolver a cidade aos seus habitantes. Foi o episódio mais dramático de toda a era colonial portuguesa, e isso me rendeu um romance que me deu muito, muito trabalho para escrever, porque eu pesquisei muito, fui 2 vezes à terra dele, Saint-Malo, na França, que era a cidadela dos corsários, e tive muita ajuda dos franceses, me convidavam para viagens, fazer palestra lá para poder eu fazer pesquisa, e pronto, tem essa tetralogia carioca e tem essa trilogia que une o sertão o Nordeste ao Sudeste, pega esse transe das migrações, né? O choque de cultura, o choque de experiências, essa coisa do homem que troca um lugar por outro, não perde o que tinha e não conquista o outro. No fundo, é isso que está por trás dessa trilogia, que é muito do Brasil, isso é muito do Brasil. Enfim, esse sertão está em Carta ao Bispo, está em Adeus Velho, está em mim o tempo todo. Está em mim. Né? Muito bem, muito bem. Está em mim, né? Nossa, é uma conversa maravilhosa. Todas as pessoas são unânimes dizer, você realmente sabe contar uma história. E é muito prazeroso conversar contigo. A gente tem só que parar e ouvir. Uma delícia. Eu tenho visto vi algumas lives suas, vi inclusive alguns encontros. O da Universidade do Chile foi fantástico, maravilhoso. Eu assisti. Vi, você tinha postado, me convidado e eu assisti. E assim, eu tenho visto que você tem tido esse papel muito ativo, sobretudo nesse nosso período aí pandêmico, né? Sim. E em várias instâncias. Como você vê isso? Como você vê há hoje realmente uma febre, uma proliferação de festas, de feiras? Como você vê esses eventos, né? Essa onda de eventos? Eu acho realmente extremamente positivo. Mas como você vê, como escritor, né?
um espaço para divulgação, um espaço de contato com o público, sobretudo agora que a gente está fazendo via digital, né? Como você vê isso, e justamente no âmbito da nossa primeira festa literária aqui na região de Irecê. Olha, Paulo, há duas coisas a serem ditas. A primeira, que realmente tem sido muito positivo. Eu tenho me surpreendido com os leitores que eu encontro nessas lives e com a força que as pessoas me dão nisso, né? Sobretudo no ambiente universitário, mas não só nele, eu tenho participado de coisas muito abertas também, muito variadas. E isso me mostra que há uma dialética na nossa existência, né? Fecha-se por um lado, abre-se por outro, né? É fantástico isso, que a gente está sempre se renovando, está sempre buscando soluções para nossos impasses, porque a pandemia trouxe um impasse muito grande, a gente está vivendo um tempo muito sombrio, e eu sou um escritor que participo muito ativamente das festas literárias Brasil adentro e fora, e sou muito convidado para ir à universidade, para essas coisas todas. E fiquei assim, pronto, agora acabou tudo. Mas não, a primeira live para a qual fui convidado foi da Universidade do Estado de Mato Grosso, com a USP, e daí fizeram mais uma segunda, e foi em frente, uma atrás da outra. Na Bahia, muitas. O Nébio, a Universidade de Feira de Santana, a Academia de Letras da Bahia, colégios, muito colégios fazendo coisa. Colégio em Serrinha, colégio em Coração de Maria, bibliotecas de Coração de Maria, coisas assim. Foi muito bom. Aí, esse lado, vocês, bom, não morremos, não ficamos, estamos isolados, mas não estamos parados. Isso é uma coisa importante, né? Confinados, sim. Parados, não. Estamos o tempo todo. Hoje eu trabalhei um texto que a professora Maria Elizabeth Chaves de Mello, da Universidade Federal Fluminense, está organizando um livro sobre literatura e me pediu para eu escrever sobre um dos meus livros. Eu venho há dias, porque eu resolvi escrever mais do que um dos meus livros. Inventei uma outra coisa. Acabei de mandar para ela, o prazo era agora, 6 horas para mandar. E ela disse, o editor deu como prazo, as 7 letras do Rio de Janeiro. Estou moído, porque eu escrevi hoje das 6 da manhã até a meia hora atrás. Né? Só saí para tomar café da manhã e para almoçar e voltei correndo. Tem uma lista de coisas para fazer. Isso não é fantasia, não é paranoia. Isso é Sim, um dado, né? É um dado da realidade. É um dado concreto. É um dado concreto. Porém, fica esse outro lado que é saudável. Quer dizer, é um contraponto existencial que é fundamental para seu equilíbrio psíquico. Você saber que tem como se expressar, tem alguém interessado em ouvir você, tem alguém interessado no que você escreve, no que você fala, enfim, isso é aquilo que você para pensar e diz, menos mal. Ou seja, perdemos muito com a pandemia, mas nem tudo está perdido.
Certo. Muito bem. Nós, inclusive, aqui, você sabe que nós, dentro do nosso projeto, há uma doação de livros para as bibliotecas públicas, né? Então, a gente está montando justamente um kit de livros, comprando os livros dos autores que estão participando, para que a gente possa ter também esse outro lado, ou seja, de alguém que está nos escutando e queira ler uma obra. Vai lá na biblioteca e a obra está lá. Vai ser comprada e doada para as bibliotecas de Irecê, para que a gente possa ter também esse lado, né, de você ter um interesse também, porque às vezes essas festas, elas propiciam essa oportunidade de estar mais em contato com o escritor, com o criador, e isso desperta o interesse de alguém em conhecer a obra. Sim. Então isso é uma coisa que tem sido também, do ponto de vista da gente, positiva, né? A gente está tão feliz de ter você, a gente está muito feliz de ter você como nosso homenageado. A terra do feijão. Isso, que maravilha. Feijão na minha infância, eu plantei muito feijão. Feijão preto, feijão pisa, feijão mulatinho, feijão de corda, né? Aquela história, plantei feijão mulatinho da bage roxa, né? Todas lá. Perfeito, perfeito. Eu queria deixar um espaço aqui para você falar. Haveremos de sobreviver. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, meu cara. Cuidemos e fiquemos em casa. Com certeza. Fiquemos em casa, porque a coisa não é de brincadeira, não. Muitíssimo obrigado. A gente segue em contato. Eu vou te dar notícias dos livros e a gente vai se falando aí durante o período. De 1º a 10 de abril, a gente vai estar realizando nossa feira. Tônio, de coração, muitíssimo obrigado. Que Deus te proteja. Viu? Obrigado a e um você, grande abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.